Hoje, no Saúde em Foco, nós vamos falar sobre a importância da mamografia. E o nosso convidado é o Dr. Nelson Moreno, médico especialista em diagnóstico por imagem. Olá, Dr. Nelson, tudo bem? Tudo bem, Ademar. Dr. Nelson, o que o senhor tem para falar para a gente sobre a radiologia de modo geral e depois sobre a mamografia? Ademar, a radiologia é um método de diagnóstico por imagem bastante difundido no mundo todo, usado há muitos anos, para você ter ideia. Os raios-x foram descobertos no dia 8 de novembro de 1895 por um cientista austríaco de nome William Conrad Röntgen, que estava fazendo uns testes sobre raios catódicos e por um descuido deixou a mão entre a fonte de raios e um anteparo e viu o esqueleto da mão dele. Naquele instante ele descobriu uma radiação que dava para enxergar as pessoas por dentro e, como ele não sabia como chamar, chamou de X. Por isso que se chama até hoje raios X. E na verdade o nome correto é uma homenagem ao seu descobridor, que recebe o nome de raios Röntgen, né? E desde essa época até hoje, esse método foi sendo a cada vez mais investigado, desenvolvido, pesquisado, os equipamentos foram sendo aprimorados, na exata medida das necessidades que a medicina foi impondo, porque todo mundo queria já recorrer a um método que pudesse enxergar a pessoa por dentro sem precisar usar o bisturi. Então essa era a grande novidade da medicina a partir daquela época. E realmente as coisas foram evoluindo e hoje todo mundo já sabe da grande quantidade de equipamentos que nós dispomos hoje, né, para diagnóstico por imagem, mas tudo começou lá, naqueles idos da descoberta do professor Röntgen, né? A partir dele que tudo começou. E hoje nós dispomos de equipamentos altamente sofisticados e que propiciam a nós, os especialistas em diagnóstico por imagem, que nós possamos buscar os diagnósticos cada vez numa situação mais inicial, mais precoce, com maior precisão e dessa forma realmente poder ajudar o paciente naquilo que é primordial hoje, a busca de um diagnóstico precoce, um diagnóstico cada vez mais na fase inicial da doença, o que propicia um sucesso maior do tratamento, qualquer que seja ele, inclusive até da cirurgia. Dr. Nelson, e sobre a mamografia, o que há de novidades para informar para as mulheres? Sobre a mamografia, que é um método diagnóstico por imagem que usa raios-x, nós temos hoje muita coisa interessante e importante sendo feita no sentido de buscarmos exatamente esse objetivo que é o diagnóstico precoce, né? Ou seja, a mamografia nos dá a oportunidade de pesquisar nas mulheres alterações nas suas mamas tão sutis, tão em fase inicial, né, que nós podemos detectar em muitos casos a presença aí de um câncer na fase inicial. A importância disso é óbvia, que nós podemos intervir nessa fase inicial, né, com todos os métodos acessórios, cirurgias, biópsias, se for nódulos, extirpação de nódulos, enfim, quimioterapia quando estiver indicado, radioterapia quando também estiver indicado. Ou seja, podemos então intervir nessa fase inicial, propiciando a paciente a cura numa grande maioria dos casos. Para você ter ideia, quando nós conseguimos com a mamografia fazer o diagnóstico precoce das alterações indicativas do câncer, até 90% desses casos a cura é total. Então é um método auspicioso, extremamente importante, que traz realmente um benefício muito grande para as mulheres, né? Haja vista que nós temos o reconhecimento das autoridades públicas nesse aspecto, que nós temos aí os mutirões, né? As nossas autoridades de saúde, as autoridades públicas de saúde estão focando na importância desse diagnóstico e estimulando
as mulheres que procurem os serviços de mamografia, estão disponibilizando para a população feminina a mamografia para que elas sejam examinadas em tempo hábil, em tempo bom, os diagnósticos sejam feitos quando as alterações estejam presentes e a partir daí as atitudes sejam tomadas no sentido de curar até o problema daquelas mulheres que eventualmente possam apresentar alguma alteração nesse sentido. Dr. Nelson, qual a melhor idade para fazer a mamografia? Nós sabemos que o maior número de casos de câncer de mama acontece entre os 40 e 50 anos de idade. Isso é dado estatístico mundial praticamente, né? Existem pequenas variações de país para país, mas no contexto geral é essa faixa etária de maior ocorrência dos casos de câncer de mama. Por essa razão, os protocolos internacionais preconizam e sugerem que as mulheres sejam examinadas anualmente nessa faixa de idade. Começa aos 40 e vai até os 50. Mas isso não é uma marca assim, só isso, não pode fazer diferente, não é assim que funciona. É um protocolo para um acompanhamento da população em geral. É óbvio, é claro, média, né? É uma média. Existem casos específicos em que essa periodicidade, esse negócio de fazer anual, começar aos 40, terminar aos 50, isso é variável. Depende muito da paciente, da história da paciente, se ela pertence ao que a gente chama de grupo de risco ou não, ou seja, tem alguém na família que já tem o problema. Então esses pequenos detalhes podem mudar um pouco o curso do protocolo, mas esse protocolo que a gente colocou dos 40 aos 50 é preconizado para a população no modo geral. Então vamos fazer os mutirões das mulheres dos 40 aos 50, porque aí nós teremos estatisticamente a chance de pegar o maior número de casos de câncer em fase inicial, né? E por essa razão a gente chama sempre a atenção das mulheres. Não é proibido que ela seja examinada e se submeta a uma mamografia antes dos 40, não é proibido, não é assim. Evidentemente que vai ter uma indicação específica do seu médico, do mastologista ou do ginecologista que está acompanhando essa pessoa. Ou depois dos 50, a mesma coisa. Volto a destacar, por ser importante, que essa dúvida sempre existe, as mulheres sempre nos perguntam no consultório, mas eu não posso fazer antes, a minha irmã tem 38, será que ela não deve fazer? É proibido? Pode? Não é esse o enfoque. É apenas uma faixa de maior número de ocorrências, né? Deixamos sempre a critério do médico que está solicitando, ele modificar essa faixa de idade para fazer a mamografia ou não. Não sugerimos mamografias para as mulheres muito jovens por uma questão técnica, porque a mama da mulher mais jovem tem muita glândula de leite e quando você faz a radiografia fica esbranquiçada e com muito pouco detalhe e você pode perder essa informação que você está buscando, que é exatamente o diagnóstico precoce, entendeu? E o que nós precisamos? Nós precisamos nas radiografias contrastes de imagem. Glândulas de leite que ficam brancas e gordura que fica escura. Isso dá um contraste na imagem que a gente consegue entender a mamografia. Nessa faixa dos 40 anos para cima, as mulheres começam a ter a substituição das suas glândulas de leite por gordura e começa a facilitar para que a gente consiga ver essas lesões. Parece um capricho até da natureza, né? Mas na faixa onde acontece o maior número de problemas, é exatamente a faixa que a mamografia consegue tecnicamente nos dar o maior número de informações, né? E só para ressaltar, aproveitando o gancho que nós estamos falando, é um costume, é um hábito da população do modo geral achar que a mamografia é um exame preventivo, né, do câncer. Na verdade, não faz prevenção do câncer. O que nós buscamos é o diagnóstico precoce, né? Mas não vamos mudar o conceito, deixa como preventivo mesmo, que todo mundo já acostumou, já procura o seu médico. Vim fazer minha prevenção, ótimo, venha sim, venha no tempo hábil, na época certa, não deixe de ir, compareça mesmo, que é importante. Não vai estar fazendo prevenção, mas vai estar se submetendo ao exame que pode fazer um diagnóstico precoce e salvar a sua vida. Isso que é importante deixar bem ressaltado.
Bom, pessoal, como o tema é bastante extenso, nós vamos continuar falando no próximo programa sobre autoexame, próteses de silicone, biópsias, ultrassons e mais outros itens. Agradecemos a presença do Dr. Nelson Moreno e até o próximo programa.